A paz de Deus com todos. Existe diferença entre orar em voz alta e orar em pensamento? Fique aqui comigo. Curta, comenta, compartilha, segue, se inscreve no canal. Deixa sempre o seu like, tá? Deixa o seu like, porque assim o canal vai sendo recomendado. E não esquece de compartilhar, não. Faça parte dessa família. Faça parte aqui que a gente está sempre buscando a Deus para que nós possamos cada dia mais ter intimidade com o nosso Deus. Tá certo? Existe diferença entre oração falada e oração em silêncio, em pensamento? Existe. Qual é a diferença? A diferença é que quando nós oramos em voz alta, né? Pode ser na igreja, pode ser oração de petição, quando a gente está em conjunto numa oração na igreja, oração com os familiares, oração com os amigos, com os irmãos, nós vamos orar em voz alta. Oração que precise, né? Dar uma determinada ordem, né? Para que as hostes espirituais da maldade se coloquem retirada em voz alta. Mas existe oração que é só no pensamento. Nem o adversário pode saber. Por quê? Porque tudo que nós falamos, ele ouve. É por isso que quando você vai expulsar o adversário, você tem que falar em voz alta. Quando o Senhor Jesus foi expulsar o adversário, todos os momentos que ele foi expulsar, ele não ficou mudo, né? Ele expulsou, mandando o adversário pegar o rumo dele. Não é assim? Então, quando nós estamos numa oração que o adversário se manifesta, então aquele que tem o dom da autoridade de expulsar os demônios, ele já mesmo, Deus usa com autoridade para mandar ele para as profundezas do inferno e que lá não saia até o dia que o Senhor dê ordem. Porque você tem que ordenar até para onde que ele vai. Porque se você não ordenar para onde que ele vai, ele dá uma volta no quarteirão e volta para sua casa de novo. Ou vai para qualquer outro lugar. Entendeu? Então, com a voz de Deus, quando Deus manda, ele tem que obedecer. Mas você tem que saber para onde que você vai mandar ele. E você tem que mandar ele para as profundezas do inferno, porque lá que é a casa dele. É de lá que ele tem que ficar, e de lá ele não pode sair. É a ordem de Jesus Cristo. Por isso, Jesus, quando ressuscitou, foi até o inferno. E foi dado para Jesus a chave da vida e da morte. Não é assim? Então, vamos ter consciência de que nós não ficamos caçando adversário por aí, não. Nós não ficamos atrás de adversário. Por que eu não fico falando, não gosto de falar nem o nome dele? Porque quando você fala o nome do adversário, ele se apresenta. Principalmente se você falar o nome dele. Se vocês não sabiam, já vai ficar sabendo. E se você fala das coisas de Deus, os anjos também aparecem. Então eu não gosto de falar. Por quê? Porque eu não quero que ele fique aparecendo na minha vida. Eu não tenho nada com ele. Entendeu? Tem gente que faz cultos em outras igrejas, vira e mexe, tá orando, tá falando o nome dele. Tá pregando, tá falando o nome dele. O que acontece? Ele se apresenta. Pega um ali, pega outro lá, pega outro lá, pega outro lá. Você tá entendendo? Então é por isso, nós vamos na igreja, nós vamos fazer o culto em nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor Jesus. Nós vamos ouvir a palavra que está escrito que de Deus e do Senhor Jesus. Nós não temos nada com o inimigo, nós não temos nada com o adversário. Essas igrejas aí ficam aí chamando, chama ele, chama.
Chama. Porque fica falando o nome dele direto. Eu não gosto mesmo. Eu não gosto de falar o nome dele, porque o Senhor me emprestou o dom. O Senhor me emprestou, não. O Senhor me deu o dom. A autoridade contra os espíritos. Então eu já passei muita prova, eu recusei esse dom. Eu sofri para mim ter esse dom, porque eu não queria. Tem gente que fica pedindo esse tipo de dom. E eu não pedi, não. E por isso que Deus queria me dar, e eu fiquei sofrendo, mais de 20 anos sofrendo. Lutando contra as hostes espirituais da maldade, que eu vou falar para vocês as minhas experiências que eu tive com o sobrenatural. Que não é brincadeira. Não é brincadeira, não. Porque existe o céu e existe o inferno. Quem vê anjo do céu, vê o anjo também do inferno. Então as pessoas ficam brincando. Porque fica falando o nome dele. Principalmente em algumas igrejas pentecostais, que fica chamando. Aí pega um lá, cai, pega o outro lá, pega. Nós vamos na igreja para Deus nos levantar a nossa alma. Nós já temos muitos problemas. Nós já somos perseguidos de noite pelo adversário. Agora a gente vai na igreja para descansar nossas almas, não para ficar atrás de adversário. Não é verdade? Bom, conclusão, gente. Conclusão. O que aconteceu? Né? Se você ora e você está nessa situação, então apresentou ou alguma coisa assim, você já mesmo, você manda embora. Vou dar um exemplo aqui. Uma vez eu estava na casa de uma irmã, numa cidade por nome de Vera Cruz, aqui perto de Marília. E era um final do ano. Terminou o culto. Aquele dia foi uma bênção, tá? Por quê? Porque nós congregamos em Garça. E eu já tinha ido em Garça tudo, mas eu nunca tinha assistido nenhum culto com o irmão Chiquinho de Garça. E eu queria muito, porque é um irmão que sempre Deus usou bastante, e que também ia muita missão para a África, tinha muita obra para contar. E aquele dia, deu certo que eu fui congregar, estava em Veracruz, é perto de Garça, fui congregar lá, e o irmão estava lá e levantou para presidir o culto. A palavra foi maravilhosa. E quando foi para orar, que eu dobrei o joelho para orar, na última oração, o que aconteceu? Eu vi um anjo enorme, gente, com as asas abertas, no saguão da igreja. Ele era tão grande, a asa era tão grande, que parecia assim, sabe, estava todo mundo debaixo das asas daquele anjo. Nossa, mãe, foi muito lindo, lindo demais. Aí, mas quando o Senhor me mostra alguma coisa assim, já é para mim ficar meio esperta, entendeu? É para mim já ficar esperta, porque alguma coisinha vai acontecer. Foi uma benção. E o mais impressionante, para quem não acredita em anjo, foi que quando eu tive aquela visão terrível, eu não vi o rosto do anjo, porque ele estava no saguão. Mas eu vi que ele era enorme e estendia as asas enormes, como que se quisesse abraçar a igreja. Toda aquela igreja debaixo das asas do Onipotente. Aleluia. Quando nós levantamos da oração, antes de encerrar o culto, o irmão, a primeira coisa que nós levantamos da oração, Deus deu na boca dele. Vocês crêem que lá no saguão tem um anjo que está com as asas abertas protegendo essa igreja? Gente do céu. É fora de sério, né? E ainda tem gente que diz que Deus não está na congregação. É uma coisa que é só pela misericórdia de Deus, né? Mas é aquele negócio, Deus Tomé, né? Então a gente tem que ter paciência e suportar, com o amor de Jesus Cristo, aqueles que não acreditam em nada. Não é verdade?
Por isso que o Senhor fala assim: quanto mais tem, mais se dará, que são os talentos. E aquele que não tem, até o que tem, ou seja, se deu um talento, não está granjeando e ainda está jogando ele fora, ser-lhe atirado. Então a gente tem que ficar nessa observância, né? Gente do céu, foi uma glória. Não falei nada para ninguém, fomos na casa da irmã, jantamos e tal. Foi o irmão cooperador de Garça, foram outros irmãos que estavam lá, tinha irmãos de ministério, tudo bem. Tinha irmão de ministério lá de Veracruz. Num determinado momento fomos orar. Então tinha uma mocidade, tinha moço, tinha várias pessoas lá. Quando nós fomos orar, eu, dobrado o joelho, estava assim, perto de uma cadeira, eu tive uma visão que o anjo vinha, alguém vinha, só via a mão, colocava na minha mão uma chave. Quando colocou na minha mão uma chave, automaticamente eu desci lá para baixo. E comecei a ver o inferno. Era um monte de terra, umas coisas esquisitas, só por Deus. Cheio de túnel, cheio de caverna, cheio de terra. Aquelas terras de chão batido assim. Umas coisas tenebrosas. E logo que eu tive essa visão, que fui arrebatado por aquele lugar, né? Eu já voltei. Foi uma coisa assim, como coisa de segundo, gente. As coisas de Deus assim são coisas de segundo. Eu voltei. Quando eu voltei, o irmão encerrou, né? Deus seja louvado, e levantamos da oração. Levantamos da oração, foi um moço no meio, assim começou, né, falar, profetizar. Mas o que saía da boca dele não era nada de Deus, viu? Era tudo adversário. E quem estava presidindo, eu olhava para a pessoa que estava presidindo, tipo assim, né? Para mandar parar, né? Mas não falava nada. E aquele moço, meu Deus do céu, pegou lá e ia para um, ia para outro, chegou para dona da casa. Chegou para dona da casa e falou: você vai ver o que vai te acontecer. Quando ele falou isso, o Senhor falou para mim: repreenda agora, em nome de Jesus Cristo. E o Senhor me deu a autoridade do céu. E ele virou e quando ele foi para falar, eu falei: cala-te, em nome do Senhor Jesus. Ele virou para mim e falou assim para mim assim: você pensa que só porque você recebeu a chave do inferno, foi lá embaixo e subiu, você pode falar assim comigo? Gente, quem que sabia que eu tinha ido lá? Se é só eu que sabia. E as pessoas ainda não acreditam nessas coisas. Então esse vídeo aqui é para vocês acreditar, tá? E quem não acreditar, o que eu posso fazer? Lamentar, não é isso? Conclusão, gente. O Senhor já me tomou em língua. E o Senhor já repreendeu aquele espírito. Vá-te pro seu canto. Saia dele em nome do Senhor Jesus. Cala-te. Ficou quietinho e saiu, né? Conclusão que eu quero falar sobre isso, tá? Eu tenho o dom da autoridade, que para mim ter esse dom, eu chorei lágrima de sangue. Lágrima de sangue, porque você não quer uma coisa e Deus quer te dar e você fica lutando com aquilo que você não quer, mas Deus quer. Não é isso? Então o que eu quero dizer? Por isso que eu não fico falando o nome dele. Entendeu? Eu não tenho nada com ele. Eu tenho com Jesus Cristo, que me remiu meus pecados, me prometeu a coroa da vida eterna se eu for firme e fiel até o fim. Herdarei
lá e entrarei no céu pelas portas. Glória a Deus, aleluia. E tem aquelas orações, gente, aquelas orações que ninguém nem pode escutar. É só você e Deus. Que é aquela oração de Ana. Sabe a oração de Ana? A oração de Ana, ela só movia a boca, tanto que o sacerdote não discerniu nada. Imagina, se o sacerdote não discerniu, o adversário ia discernir? Não ia, né? Então, é isso aí. Tem oração que tem que ser só entre nós e Deus e mais ninguém. Você não pode nem falar. Por quê? Para não estragar. As orações que a gente faz, que muitas das vezes a gente, né, faz uma oração de agradecimento, de gratidão a Deus, nós oramos em voz alta, ele já está sabendo que nós estamos adorando a Cristo. Mas a oração de petição, se possível, se é uma coisa difícil, uma coisa impossível, uma coisa que você está lutando, o inimigo está dando rasteira, o inimigo já está indo na frente, o inimigo está atrapalhando, o inimigo está jogando tranqueira, essa oração você tem que ficar quieta. Você já orou, já tentou de tudo, e sempre tá dando errado. O inimigo tá colocando o dedinho dele lá. Então o que você faz? Você não pode orar em voz alta. Você tem que, só você e Deus, seu pensamento. Porque Deus atende o seu pensamento. Ele ouve e ele atende, ele socorre. E Ana, quando ela fez a petição, ela fez a petição e ela fez um voto. Foi o propósito, não. Porque voto é diferente de propósito. Voto, ele tem o tempo determinado. Voto, ele é para sempre. E propósito tem o tempo determinado. Certo? Então ela fez um voto perante Deus. Que se Deus atendesse, aleluia, 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 tô sentindo Deus, aleluia. Que se Deus atendesse a petição dela, que ela estava sendo humilhada há muitos anos pela sua concorrente, porque a outra tinha filhos e ela não tinha, pensa. Humilhada todos os anos, né? Então, ela fez aquela petição e fez um voto. Todo ano ela ia lá. Todos os anos ela entrava perante Deus. Mas, né? Todos os anos ela fazia petição. Mas ela nunca fez um voto. Ela nunca tinha feito voto. Por isso é que tem oração que Deus atende mais rápido, entendeu? Então ela fez o voto. Só em pensamento. Se tu me deres um filho que eu carrego nos meus braços, eu o darei por todos os dias da sua vida. Difícil esse voto, né? Você não tem filho e você vai pedir um filho que você tem que entregar ao sacerdócio, você não pode nem ficar com aquele filho. Olha o voto que ela fez. Ela entregou o filho dela a Deus. E Deus ouviu. Mas, no entanto, o sacerdote que estava lá, por quê? Porque naquele tempo também, o sacerdote que tinha que orar. Não era ela que tinha que orar, ela tinha que ir lá, ela teria que falar para o sacerdote a necessidade dela, para ele interceder por ela. Não é? Junto a Deus. Mas, no entanto, aquele dia, ela foi quietinha, ela entrou quietinha. Não falou nada para seu ninguém. A conversa dela foi direto com Deus. Não precisou do intercessor, não.
do sacerdote Eli, não. Mesmo porque também Eli, só por Jesus Cristo, né? Já estava completamente errado, cego, porque os seus filhos faziam o que queriam, ele sabia e não tomava uma providência. Então foi ela e Deus. E quando o sacerdote olhou para ela, falou: o que é isso? Você está embriagada? Querendo dizer, não estava falando coisa com o corpo, porque ela só mexia a boca? Não, meu senhor, tua serva está amargurada de espírito, estou contristada. Mas não falou também para ele não, viu? Ela não falou para ele o que ela tinha pedido para Deus, não. Porque o que você pede para Deus é entre você e Deus. Se a oração dela foi silenciosa, foi entre ela e Deus, mais ninguém. Ela podia ter falado: eu vim aqui, estou angustiado, porque o senhor sabe que eu quero ter um filho no meu braço, a minha concorrente tem, eu não tenho, e eu estou aqui pedindo. Não, ela falou nada, não deu nem satisfação. Ela só falou assim: tua serva está angustiada de espírito, amargurada de espírito. Ele falou assim: vai e Deus te conceda a petição que você pediu. Independente se ele falasse ou não, Deus já tinha concedido, porque Deus já tinha ouvido no céu. Mas só para confirmar, né? Para confirmar no coração dela que Deus ouviu e atendeu o coração dela, o pedido dela. Que naquela noite mesmo, né? Ela foi ali com o Eucana, porque duas mulheres, naquele tempo, brigavam para dormir com o marido, né? Era tanta mulher que nem Davi tinha tanta mulher, Salomão tinha tanta mulher. Pense bem, pra você ficar esperando a vez para você ir lá com o seu esposo. Oh, meu Deus do céu, graças a Deus que essa lei desapareceu. Porque aqui no Brasil não tem isso, né? Porque lá tem. Lá pros muçulmanos, lá para aqueles lá tem. Mas aqui, graças a Deus, não tem, né? Porque não tendo, ainda já tem traição. Imagina se tivesse, né, gente? Bom, ela teve o filho e com 3 aninhos ela foi lá entregar para o sacerdote. Ela amamentou, ela cuidou, e ainda por agradecimento a Deus pelo benefício que Deus fez, o que ela fez? Ela também levou, né, o cordeiro para ser dado em holocausto como agradecimento a Deus. E depois ela cantou, né? Porque Ana cantou. Ela teve um cântico. E ela, que era estéril, teve 7 filhos. Aleluia! A bênção veio triplicada, né? 7 filhos ela teve. Então, Deus sabe por que desse vídeo. Deus sabe por quê. Faça a sua oração em comunhão com Deus, ó. Você e Deus, e faça o seu propósito, faça o seu voto. Deus atenderá na multidão da tua misericórdia, e tu cantarás um cântico como Ana cantou. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus, ele é Deus e ele reina. Ele é supremo. E ele manda em tudo no universo. Ele manda no céu, na terra, e manda debaixo da terra. Não é isso? E ele tem na sua mão a benção para estender ao nosso favor. E nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite, quando você for assistir esse vídeo, ou nesta madrugada, receba aí, em nome do Senhor Jesus, a chave da vitória para a sua vida. Porque o Senhor vai entrar no seu caminho, vai mudar a história da sua vida. E sabe por quê? Porque você também vai mudar o seu jeito de orar diante de Deus. Você também vai mudar e vai ter intimidade com Deus. Porque Deus, ele só quer isso de nós, obediência, tá? Deus não quer sacrifício. Ele quer reverência, ele quer fé, ele quer atitude, ele quer humildade, ele quer temor a ele,
para que Ele entre na sua vida e abra os caminhos que estão fechados e mande embora do seu caminho o adversário que impede você de cantar o hino da vitória. Então recebe aí a chave para você cantar o hino da vitória. Tá certo? Fiquem com Deus. Deus os abençoe a todos do canal. Beijo no coração de todos. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.